Hello, everybody. I'm on a short Olá, holiday pessoal. in Estou em um breve feriado na Suíça e pensei em aproveitar essa oportunidade para falar com vocês sobre 210 anos de paz neste país. Enquanto outros europeus estavam em guerra, enquanto houve duas guerras mundiais, e como este lugar foi poupado, não apenas, mas em parte, por sua política de neutralidade. Vocês sabem, este canal se chama Estudos sobre Neutralidade. E isso tem seus motivos, porque a neutralidade é uma das políticas externas frequentemente esquecidas, que podem realmente criar equilíbrio estratégico em uma região. E a Suíça é um exemplo perfeito disso. Não a Suíça de hoje. Switzerland is a perfect example of that. Not Switzerland of today. Switzerland of today is making a lot of mistakes when it comes to neutrality. A Suíça hoje está cometendo muitos erros em relação à neutralidade, mas a Suíça do século XIX tinha essa ideia de manter esse lugar, as montanhas, os Alpes, fora do controle direto de qualquer uma das duas grandes potências da época, os franceses e os austríacos. Se os austríacos controlassem, teriam um caminho direto para atacar os franceses. Se os franceses controlassem, poderiam fazer o mesmo com os austríacos. Então, o que você faz? Você pede para alguém que não representa a ameaça manter um exército ali e, por favor, manter o passo alpino livre, garantindo que nenhum dos outros vá usá-lo. Assim, você não só retira esse lugar do tabuleiro de xadrez, como também o utiliza como um prego, em uma casa, para criar estabilidade entre os pilares desse ambiente político internacional. O objetivo principal desse entendimento não era tornar a Suíça fraca. O equívoco frequente é pensar que a neutralidade é uma política de pacifismo ou de não envolvimento algum em assuntos internacionais, quando na verdade é o oposto. Mesmo nas convenções de paz, os Acordos de Paz de Viena de 1815, estava claramente escrito que a Suíça seria neutra no interesse da Europa, de toda a Europa. Havia um entendimento claro de que a neutralidade estratégica desse local ajudaria a estabilizar todo o chamado sistema de concerto que então surgiu. E sim, o sistema de concerto do século XIX não era perfeito. Houve pequenas guerras, mas não houve grandes guerras gerais. Não houve um derramamento de sangue generalizado como aconteceu em 1914, como voltou a acontecer nos anos 1930 e 1940, e também como ocorreu mais tarde durante a Guerra Fria. Portanto, o ponto principal aqui é que se não pensarmos em segurança apenas como algo que se cria formando uma grande aliança e assustando todos os outros, fazendo dissuasão, mas sim como uma casa, como uma estrutura e uma arquitetura, então temos a chance de criar uma estrutura de segurança mais inteligente para o século XXI, para o século XXI multipolar, que se parecerá muito mais, e já se parece muito mais, com o século XIX do que com o mundo durante a Guerra Fria. Meu ponto aqui é que não precisamos pensar no mundo como sendo apenas parte de uma aliança ou sendo fraco e exposto. Não. Lugares neutros podem ter exércitos. Lugares neutros têm políticas externas com outros países. Eles fazem parte da estrutura de segurança. A estrutura de segurança que a Suíça, por 210 anos, por sorte e também por boas políticas, conseguiu manter e contribuir. Então estou olhando para vocês, Estados Bálticos. Estou olhando para vocês, vizinhos da Rússia. Estou olhando para vocês, vizinho da China, que terão um papel importante e fundamental. Países como a Mongólia, países como a Malásia, países como a Indonésia, que hoje estão realmente nessa posição intermediária e que podem garantir que as vias navegáveis internacionais estejam abertas, que as rotas de comércio internacional estejam abertas e seguras, e que prometem isso a todos. O segredo dos neutros é que eles prometem amizade a todos. Não é que você tente não trabalhar com ninguém. Não, você tenta trabalhar com todos. Você tenta garantir que não tem inimigos. E essa é a melhor segurança que existe. É isso que os europeus atualmente de forma tão trágica. Eles acham que segurança se cria sendo o mais ameaçador possível, certo? Novamente, dissuasão. Mas veja, você não precisa dissuadir um amigo. Os suíços hoje não estão pensando em como dissuadir os franceses ou os alemães, ou como dissuadir os austríacos,
porque tem boas relações com eles. Então a verdadeira questão é como criar um bom relacionamento com todos, especialmente com aqueles que têm as grandes armas, certo? Enquanto aqueles com as grandes armas não quiserem te atacar, você está tão seguro quanto possível. E a dissuasão, essa ideia estúpida, só cria cada vez mais animosidade. E você só faz com que pareça uma ameaça para os outros. Então, resumindo, a paz é algo que precisa ser construída repetidamente, de forma ativa, e precisa ser construída com a ideia de uma arquitetura. Precisa ser construída com os outros e não contra eles. Assim que você começa a tentar construir a paz contra os outros, está se preparando exatamente para aquilo que afirma querer evitar. E basta olhar para onde a Finlândia está hoje. Olhe para onde a Suécia está hoje. Haverá que estão próximos de serem ameaçados pela Rússia agora, depois que entraram para a OTAN. Por quê? Bem, porque eles entraram para a OTAN, agora são uma ameaça para a Rússia. E a Rússia de fato também diz que está insatisfeita com o que está acontecendo. Chegamos ao ponto em que os finlandeses precisam se envolver profundamente com a OTAN e precisam ceder bases para os americanos, que então vão usar essas bases da maneira que quiserem e, estrategicamente, também ameaçar os russos, em vez de ter um acordo de segurança cooperativa. E para todos vocês que estão dizendo, bem, olhem para a Ucrânia, os russos exigiram a neutralidade da Ucrânia. A neutralidade da Ucrânia teria evitado toda essa guerra. E está absolutamente claro agora que esse é o caso. Quero dizer, os russos já disseram isso várias vezes. E os russos, mesmo agora, estão dizendo que para reduzir a guerra, a Ucrânia precisa ser neutra. A Ucrânia, como está hoje, precisa prometer não ser uma ameaça. Então, novamente, temos todos os indícios. O que precisamos fazer não é nos desarmar completamente e cantar Kumbaya. O que precisamos é ter uma estrutura de segurança cooperativa com outros, com os americanos, com os europeus, com os russos, e não uma baseada na lógica da dissuasão. A lógica da dissuasão é o caminho para o inferno. A lógica da neutralidade é o caminho para 210 anos de paz e prosperidade. E, com sorte, ainda mais do que isso. Obrigado a todos. And hopefully more of that. Thank you, everybody.